Exatamente. Tá vendo aí, Júlio? Tô vendo sim. Sente direitinho aí pra depois não dar problema, viu? Vou até me organizar aqui, ó. Todo mundo já se ajeita aqui, ó. Doutor Ronaldo, entrando aqui no assunto agora Claro. de hérnia de disco. Ah. Quais são os tipos de hérnia de disco e quais são os mais comuns? Então, hérnia de disco, anatomicamente falando, Júlio, nós vamos ter... A coluna tem 3 partes, né? Ela vai ser a parte cervical, torácica e lombar. A hérnia de disco, ela pode se originar em qualquer um desses segmentos, ou cervical, torácico ou lombar. E o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é do que a saída do disco, tá? Que é uma cartilagem que fica entre as 2 vértebras. A nossa coluna, a gente vai ter dezenas de vértebras, tá? E o disco é como se fosse uma gelatina ali no meio. Então, quando o disco ele sai do lugar, é o que a gente chama de hérnia de disco. E, conceitualmente, a gente pode ter na cervical, na torácica e na lombar. E por que a gente escuta falar tanto na cervical e na lombar? Por uma simples razão. A cervical, a gente vai ter um movimento de flexão e extensão, né, do pescoço, para frente, para trás. A lombar também, o movimento de rotação é todo feito na lombar, para frente e para trás também no nosso tronco. A torácica ela é uma coluna mais rígida. É possível ter hérnia de disco na torácica, mas é muito mais raro. A gente conta nos dedos quantos pacientes tiveram hérnia de disco torácica que precisou de cirurgia. Mas lombar e cervical a gente tem toda semana, entende? Porque é uma coluna mais flexível, é uma parte mais flexível. Então, quando esse disco sai do lugar, aí a gente começa a ter problema. E o problema ele parte porque não é só o disco sair do lugar. Porque quando ele sai é muito apertado, não tem para onde o disco ir. Então, ele vai encontrar um nervo. E o nervo ele vai ter alguma função no organismo. Se for na cervical, ele vai ter a função de movimento dos braços. Tá? E às vezes das pernas também. E quando é na lombar é de membro inferior, é das pernas. Então, quando a hérnia ela compromete a lombar, então o paciente provavelmente vai ter problema nas pernas. Quando é na cervical, nos braços. Aí onde entram os sinais de alarme que a gente conversou, desse formigamento, dessa perda de força, dessa dormência e a dor, que é o que mais preocupa o paciente, que é o que ele mais nos procura, a dor. Não é isso? Então, a hérnia de disco, Júlio, é basicamente isso aí. É uma das doenças mais frequentes que a gente tem nos dias de hoje. Tá? É o que acaba, é um estágio mais avançado aí dos problemas da coluna degenerativo. Tá? A gente começa com desgaste, né, que a gente chama de discopatia degenerativa, né? O disco ele perde um pouco ali do conteúdo, do líquido, né? Ele deixa de ficar hidratado, o disco ele desidrata mesmo, né? A gente olha na imagem e vê aquele disco escurecido, a gente chama de black disc, né? E aquele black disc é um disco que ele vai herniar se o paciente não começar a fazer atividade física. Se ele não começar a fortalecer a lombar, não começar a fortalecer o core, que é a musculatura abdominal, que o Thiago bem sabe. Então, aquele disco que está no nível crítico é um disco que está gritando para herniar. Então, é aí onde entra o papel do fisioterapeuta, do personal trainer, tá? Para poder evitar com que não chegue no nível de hérnia de disco. Para mim, na maioria das vezes, já chega o paciente com disco herniado. E às vezes eu tenho que ir lá e resolver. Depois que eu resolvo, devolvo para fortalecimento. Existe um ditado popular, bico de papagaio. Então, o bico de papagaio o termo técnico que a gente chama de osteoftose, né? É como se fosse a vértebra, tá? Ela tem uns pontinhos de osso, né? Aquilo dali pode dar dor local, mas não é dor irradiada. Então não é aquela dor preocupante, porque bico de papagaio, osteoftose, não é doença cirúrgica. Tá? Mas os bicos de papagaio eles podem ser enganados com bom fortalecimento. Então ele pode parar de doer quando a coluna é forte, porque o impacto, né, de resultado da atividade física na coluna, ele vai jogar a responsabilidade não para o disco, não para o bico de papagaio, mas para a musculatura. É a musculatura que vai aguentar o impacto do dia a dia. Então aí é onde está a grande questão de fazer uma atividade física bem concentrada, tá? Buscando fortalecer. Mas bico de papagaio não é cirúrgico, né? É indicativo de que precisa fortalecer a musculatura. É um bom sinal. Muito bem. E medicação às vezes melhora também. Doutor, mas o tratamento da hérnia de disco é só cirurgia ou tem ou não cirúrgica? Essa pergunta é bem legal. E às vezes gera até um pouco de dúvida, né, da maioria das pessoas. Toda hérnia de disco é cirúrgica? Não. Indiscutivelmente não. Eu até comentei hoje no consultório, hérnia de disco é uma doença que raramente é cirúrgica. Aí o paciente pergunta, e por que o senhor opera tanto? É porque eu trabalho com isso, né? Então os pacientes me procuram. Ela já vem no estágio muito avançado. Né? Aquilo que eu posto, aquilo que eu coloco é a exceção, não é a regra.
tá certo? Mas aquele caso que eu estou operando ali, pode ter certeza que eu já vi uns 50 que não são cirúrgicos. Tá? Então aquele dali é o filtrado que não melhorou com medicação. Então quando é que a hérnia de disco ela é cirúrgica? Júlio, de uma forma bem prática, eu gosto até de falar para o paciente, existem 2 indicações de hérnia de disco, só 2. Uma que indica é o médico, a outra que indica é o paciente. É curioso isso. O paciente indica cirurgia? Indica. Quando é que eu indico a cirurgia? Quando ele tem perda de força, quando ele tem déficit neurológico, quando ele tem síndrome da cauda equina, que a gente fala daqui a pouco. Então, quando ele tem dormência, quando ele está perdendo a força da perna ou do braço. É responsabilidade minha intervir, porque senão ele pode ficar sem andar, pode ficar sem mexer o braço. E quando é que o paciente indica a cirurgia? Quando ele tem dor, porque a dor quem sente é o paciente. Então, se ele não tem déficit, ele tem dor, se ele melhora com doutor, melhorei com medicação, eu não vou operar o exame, eu vou operar o paciente. Melhorou com medicação, pode ser uma hérnia enorme. Melhorou com medicação, está assintomático, musculatura dele está assumindo ali os impactos, para que eu vou operar esse paciente? Então eu opero quando ele tem uma dor que não melhora, não consegue fazer atividade física, não tem qualidade de vida, aí a gente entra para resolver, tá certo? E geralmente os resultados são muito bons. O resultado é muito bom. Assim, em 24 horas a gente já tem um resultado fantástico. Assim. O resultado é muito bom. Quem conheceu alguém que já operou hérnia de disco, quando bem feito o procedimento, o resultado é muito bom. O paciente melhora mesmo.